Boa noite. Boa noite. Estava esperando só o colega que está perdido entre a Uruguaiana e a Carioca. Mas como acho que ele está sem gosto, né? Para não atrasarmos mais, vamos começar o nosso evento aqui, né? Bom, primeiro agradecer a Livraria da Travessa, na pessoa do meu queridíssimo amigo Carlinhos, né? Que está dando uma conformação muito interessante para esta livraria aqui da Travessa, que vai acolher as pequenas editoras, não é isso? Editoras universitárias, não é isso, Carlinhos? Ou seja, a ideia é que parece criar um polo, ou seja, catalisador assim, de interesse, sobretudo de livros acadêmicos ou filosóficos, no caso aqui de hoje, filosóficos, teológicos, né? Então, assim, agradeço ao Carlinhos, meu amigo, por abrir esse espaço aqui para nós. Pois bem, hoje, essa breve palestra é a propósito deste livro do filósofo espanhol Juan Cruz Cruz. Tem duas cruzes no nome, né? Tinha que ser cristão. Né? Um filósofo importante, um metafísico espanhol, que, embora não seja um tomista ortodoxo, daqui a pouco eu vou tentar dizer o que é um tomista ortodoxo, né? Ele é um eclético, mas é um autor muito sério, e toda vez que ele aborda a obra de Santo Tomás de Aquino, o faz sem deturpá-la, o que é um sestro que, infelizmente, nós vemos hoje em muitas publicações de obras de Santo Tomás de Aquino. Muitas vezes o apresentador da obra, ainda que imbuído das melhores intenções, acaba deturpando não só os princípios da metafísica de Santo Tomás, como os fins a que a sua teologia visa. Então, o Juan Cruz Cruz é um filósofo denso, um metafísico. Este livro aqui é uma abordagem da problemática do amor de um ponto de vista metafísico, e nós vamos ver aqui, eu vou tentar fazer uma breve síntese, porque não há como expressar todos os principais conceitos numa breve palestra de 30 ou 40 minutos. Vou tentar fazer uma síntese dos principais tópicos, e nós vamos ver aqui que estamos muito distantes, seja da abordagem dos poetas, mesmo dos melhores, que por uma linguagem metafórica tentaram expressar essa realidade quase misteriosa que é o amor, como Camões, que diz que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Vamos ver que nós estamos aqui mais ao rés do chão, porque a metafísica, embora vise a estudar o ente enquanto ente, ou seja, é a filosofia, é uma ciência que trata do que há de mais abstrato, que é o ente, sem nenhuma modalização. Para vocês terem uma ideia, a física aborda o ente, isto que chamamos ente, que é o que tem ser, na perspectiva do movimento. As matemáticas o abordam numa perspectiva das relações. A metafísica, para esses pensadores escolásticos, entre os quais se inclui Santo Tomás, era a ciência mais abstrata e, no entanto, digo eu, a mais concreta, porque nos leva a escavar a concretude do real. Um bom metafísico não se contenta com aparentes resoluções retóricas dos problemas filosóficos. Ele vai abordá-los a partir de um método dialético, e tentando dar a cada uma das objeções uma resposta, vamos dizer assim, vou tentar evitar os jargões tanto quanto possível, mas às vezes não tem como escapar deles. Uma resposta apodítica, ou seja, é uma demonstração cabal da tese que é apresentada no corpus da questão. Então estamos aqui longe dos poetas, estamos muito distantes das novelas da TV Globo, algo que o valha, que apresentam o amor, às vezes, de uma perspectiva, vamos dizer assim, residente nas potências inferiores da psique humana. Então, assim, vamos tentar mostrar o que é o amor segundo Santo Tomás de Aquino. Bom, primeiramente, Santo Tomás, como um bom metafísico, alguém já disse que se Santo Tomás falasse sobre sapatos, ia tentar buscar a raiz metafísica do fabricar sapatos. E assim também o é com o tema do amor.
O amor, embora, segundo Camões, seja esse fogo que arde, essa seta ígnea, vamos dizer assim, que fere o coração do amante, né, e o torna vulnerável a tudo que diz respeito do amado, né? O amor é uma ferida, segundo Santo Tomás, né? Nada nos fere mais como as coisas que dizem respeito às pessoas amadas, né? Então, o amor é essa ferida. Mas ainda estamos aqui numa linguagem quase metafórica, né? Para Santo Tomás de Aquino, toda a realidade, né, que é tudo o que tem ser, né, comporta graus, né? Há graus de ser em toda a realidade. E estes graus de ser são, vamos dizer assim, especificados pelo modo de operar dos entes. Cada ente tem um modo de operação próprio. Cada ente tem uma apetência natural, segundo Santo Tomás de Aquino. Por exemplo, a esta mesa que agora apetece estar exatamente onde ela está. Por quê? Contingenciada pelas pressões atmosféricas, tendo peso, tendo matéria, ou seja, sendo um corpo, etc., a ela apetece exatamente estar onde está agora. E aí isso Santo Tomás chama de apetite natural, que há em todos os entes, né? Todos os entes têm uma tendência a perdurar no ser, né? Sem nenhuma exceção. Essa perduração ela tem um modo específico e, muitas vezes, dado o fato de os entes serem compostos de matéria e forma, e a matéria ser um princípio de corruptibilidade, este modo de ser, na realidade, pode ir se alterando, né? Então, tema sobre o amor, eu lembro vocês, viu? Para falar sobre o amor, Santo Tomás vai se perguntar o que é o ente humano e quais são as coisas que este ente pode atualizar na ordem do ser. Pois bem, o ente humano, antes de tudo, é um composto de corpo e alma, sendo a alma o princípio intrínseco de movimento do corpo, né? Quando Santo Tomás diz alma, aqui não está se referindo a algo etéreo, né, impalpável, e sim a um princípio intrínseco que faz os entes moverem-se, né, na ordem do ser. E este movimento abarca um conjunto de modos também, porque o movimento não é somente o local, né? Quando alguém adquire um conhecimento, segundo Santo Tomás, transitou da potência ao ato, ou seja, da ignorância ao conhecimento. Isso é um movimento na ordem do ser, né? Como a física contemporânea, em todas as suas variadas gamas, ela parece fazer foco apenas no movimento local. Às vezes, quando vamos falar de movimento, nossa perspectiva metafísica, é bom atentar para o fato de que não é só o movimento local. Pois bem, este composto humano, ou seja, conjunto de corpo e alma, possui, segundo Santo Tomás, uma série de potências. Há em nós potências sensitivas, potências motrizes, ou seja, que nos capacitam a transitar daqui para ali fisicamente, potências interiores chamadas vegetativas, como, por exemplo, a circulação sanguínea, né, as operações do aparelho digestivo, e potências também chamadas por ele de intelectivas, né? Ou seja, esse composto humano complexíssimo é capaz de atualizar toda uma sorte de coisas na ordem do ser, né? Podemos nos movimentar, podemos nos alimentar, podemos falar, porque a potência, vamos dizer assim, né, Luiz? Não sei se existiria esse termo no latim, locutiva em nós, né? Nós locutamos, nós falamos, né? E de todas as potências desse composto humano que há em nós, em cada um de nós, as principais, segundo Santo Tomás, são a inteligência e a vontade, né? A inteligência tem como objeto formal a verdade, né? A inteligência, ao expandir-se, depara-se naturalmente com a vontade, com a verdade. Essa é uma frase de Santo Agostinho no famoso sermão, né? Daí, toda vez que mentimos, na verdade, restringimos esse movimento natural da inteligência. A mentira é sempre, vamos dizer assim, algo contrário à natureza da inteligência. É como dizer assim, uma casca de banana. O sujeito, para mentir, ele tem que impertigar a alma de uma maneira canhestra, vamos dizer assim, para que ela não cumpra o seu movimento natural. Então a inteligência é essa potência imaterial, né, pela qual nós somos capazes de descobrir a essência de todos os entes, né? E a vontade, por sua vez, é outra potência imaterial que tem como, vamos dizer assim, objeto formal próprio, ou seja, o objetivo da vontade em seus atos é querer o bem. Vou tentar explicar isso de uma maneira mais ou menos simples, né? A vontade, toda vez que quer algo, segundo Santo Tomás, o quer na forma intelectiva de um bem.
Por exemplo, vou dar um exemplo, aliás, bem prosaico, para ver se isso se materializa. O suicida. Suicida, o sujeito estava premido por angústias tremendas, jogou-se do 7º andar. É óbvio que cometeu um ato contrário à sua própria vida, e, portanto, mal. Porque o mal é a ausência ou privação de bem e de ser. Mas esse sujeito, no ato em que a sua vontade o moveu a tanto, o que fez com que ela se movesse foi a forma intelectiva de um bem, ou seja, colocar fim a seus tormentos. A vontade humana sempre tem como motor, vamos dizer assim, um bem. Esse bem pode ser real, pode ser aparente, pode ser um bem não ordenado retamente naquela circunstância, né? Mas enfim, ao querer algo, eu sempre viso a forma intelectiva de um bem, segundo Santo Tomás de Aquino. Isso, por enquanto, está mais ou menos claro, né? Então, onde entra o amor nisso, né? O amor, isso não é uma frase de Santo Tomás, mas é um corolário de muitas de suas teses. Nós podemos dizer que o amor, nesse sentido metafísico, ele é o êxodo da alma do amante na direção da pessoa amada, realizado por estas duas potências superiores, a inteligência e a vontade. O amor, nesse sentido metafísico, ele não é, vamos dizer assim, o resultado de urgência sensitiva, né? Ele não é, embora mesmo o amor espiritual abarque o corpo, porque nós somos um conjunto, né? Em todo amor verdadeiro, né, há esse êxodo da pessoa, da alma do amante na direção da pessoa ou do objeto amado, né? Mas esse êxodo se dá sempre, necessariamente, pelas potências superiores da alma. É óbvio, né, isso aqui, desde o início, todos aqui que acompanham o trabalho da Sétimo Selo, estão alguns aqui presentes, né? Quando a gente vai apresentar uma tese, se apresenta logo as credenciais para que todos já fiquem mais ou menos, vamos dizer assim, sinalizados a respeito da ambiência filosófica em que as teses vão ser desenvolvidas, né? Eu, como um estudioso da obra de Santo Tomás de Aquino, em todos os livros, a editora Sétimo Selo, ela é, vamos dizer assim, um movimento, esse êxodo da minha alma na direção da pessoa de Santo Tomás de Aquino por amor, né? Então, assim, isso é sempre bom deixar claro, né? Porque é óbvio que uma boa filosofia ela tem que se abrir a objeções. Toda boa filosofia ela tem que ser aberta verdadeiramente às quaisquer objeções. Se o filósofo não está aberto à objeção, ele não deu nem o primeiro passo, né? E o método de que se vale Santo Tomás, que é um método por excelência dialético, que é um método da disputa, ele consiste exatamente nisto. Primeiramente, arrogam-se todas as objeções à tese a ser defendida, depois se dá uma resposta, por assim dizer, magistral, e por fim, cada uma das objeções vai recebendo uma resposta filosófica, né? Ou seja, a partir, vou dar um exemplo aqui, tem uma questão na Suma Teológica que começa mais ou menos assim: parece que Deus não existe. Diz lá Santo Tomás: entre dois contrários, se um é infinito, o outro se anula. Pensemos bem, o infinitamente quente aboliria na ordem do ser todos os graus de frio. Algo infinitamente quente não permitiria nenhum grau de frio. Então, voltando à premissa, entre dois contrários, se um é infinito, o outro se anula. Ora, diz Santo Tomás, Deus, dizem, é o bem infinito. Logo, se ele existisse, não haveria nenhuma sorte de males. Ora, minha gente, nós nos deparamos com todos os tipos de males. Males físicos, males espirituais. A vida termina, nós ficamos doentes. Logo, parece que Deus não existe. Depois é óbvio que ele refuta essa tese com 2 pés nas costas, na mesma questão da Suma. Mas aqui é um retrato de um procedimento dialético que não vê o objetor como um inimigo, muito pelo contrário, tem todo o respeito a ele e parece até fazer questão de aprimorar a sua objeção para depois chegar nessa inquirição da verdade, que a verdade, que é essa adequação entre a inteligência e a forma inteligível das coisas, chegar à verdade, porque sem essa busca da verdade não há filosofia. O moto do labor filosófico ele é propriamente essa busca da verdade. Então, um ambiente filosófico em que as objeções não são colocadas, ou então um ambiente excessivamente eclético, em que
parecem mesclar-se coisas que se contradizem em sua raiz. Quando nós entramos num ambiente desse, tenhamos a seguinte compreensão: olha, estamos em terreno movediço, ao passo que a boa metafísica nos leva a essa firmeza, que é o pisar o solo, a partir de premissas expostas com toda a clareza.